Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus o abençoe de maneira angelical e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu quero deixar aqui uma palavra ao seu coração. Estou um pouco despenteado, mas não tem problema, tupete. O importante é a palavra. Aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 17, versículo de número 1. Você vai ver aqui nessa palavra, até os enviei em um outro momento essa mensagem a vocês, mas Deus me acrescentou algo e me trouxe aqui para acrescentar o que faltou. 2 Samuel 17, versículo de número 1. Você vai ver que há muitas pessoas que não valorizam, não dá nenhuma importância a quem deveria valorizar. Há muitas pessoas que não dá nenhuma importância aquelas pessoas com quem outros deveriam se preocupá-lo. Muitas vezes tem pessoas que estão próximas a nós, em vez de valorizar quem está perto, que realmente valoriza, prefere valorizar quem está distante. Por isso seria importante que você ouvisse, porque normalmente as decepções elas não vêm de pessoas distantes, normalmente vêm de pessoas que estão muito mais perto do que muitos imaginam. 2 Samuel 17:1 diz assim: Disse ainda Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei, e perseguirei Davi esta noite. Ao assaltá-lo-ei, enquanto está cansado e frouxos de mão. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. Queridos irmãos, quem mencionou essas palavras aqui, acredite você, foi alguém chamado Aitofel. Pastor, quem era Aitofel? Conselheiro de Davi. Quem era Davi? Pai de Absalão. E esse Absalão, filho de Davi, estava planejando de maneira fingida, estava planejando pelas costas do seu próprio pai, com o conselheiro do próprio pai dele, que era o tal do Aitofel, para matar Davi, para que assim Absalão pudesse reiná-lo, ou para que Absalão pudesse ocupar o lugar do pai dele. Percebe que o perigo está do lado de Davi. Você percebe aqui que alguém que estava tão próximo, tão perto de Davi, alguém que era conselheiro, não estava valorizando o seu senhor, porque Davi era o senhor de Aitofel. Aitofel era conselheiro de Davi. E Aitofel por detrás, de maneira traiçoeira, juntamente com Absalão, imagina o conselheiro de Davi e o filho de Davi, os dois planejando de maneira traiçoeira matar Davi, para que Absalão pudesse ocupar o cargo o qual Davi, o pai dele, ocupava. Mas Deus chegou primeiro, fazendo com que viesse perecer tanto Absalão como o próprio Aitofel, e livrando Davi da mão dos dois. Então você percebe aqui que a pessoa que deveria estar ao lado de Davi, que deveria apoiá-lo, que deveria alertá-lo, que deveria valorizar, porque Davi era rei. Então, para ser conselheiro do rei, não podia ser qualquer um. Aitofel podia ter valorizado o cargo que ocupava e o lugar que ele estava ao lado do rei, podendo ser conselheiro, mas ele preferiu por detrás ser traiçoeiro, ser falso, fingido, não valorizando Davi, planejando por detrás com o próprio Absalão, filho de Davi, para matar Davi, para que Absalão ficasse no lugar do próprio Davi. Acabou morrendo aqui Aitofel e morrendo o próprio Absalão, porque Deus livrou Davi da mão dos dois. Então você percebe que do lado de Davi, que é o perigo, ele não sabe, porque está sendo falso para com ele. Tanto Aitofel como Absalão deveria ter valorizado, embora tinha Davi como rei, mas eles não fizeram nenhuma questão de valorizar. E você vai dizer assim: pastor, o que eu tenho a ver com isso? Quantas pessoas estão me ouvindo do outro lado que não valorizam o que Deus tem feito pelos mesmos?
Óbvio que não são todos. Por exemplo, eu quero entrar aqui no mérito matrimonial. Tem esposas que não valorizam o marido. Só que tem mais marido que não valoriza as esposas do que as esposas que não valorizam os maridos. Eu vou lhe dizer para você, marido que não valoriza a sua esposa não precisa de você. Não, pastor, não, está na Bíblia, tá na onde lá em Coríntios escrito. O homem não foi feito da mulher, mas a mulher do homem. Não é o homem que tem um pedaço nela, é ela que tem um pedaço dele. Sabe por quê? A mulher foi feita da costela. Já imaginou, marido? Tu ficar faltando um pedaço? Então valoriza, viu? A mulher que tu tem. Como a mulher também valoriza o marido. Porque tem algumas, não são todas, tem algumas esposas que não valorizam o marido que tem. Só que há mais marido que não valoriza as esposas do que as esposas que não valorizam eles. E não é o marido que completa a esposa, é a esposa que completa ele. Não é o marido feito da costela, a esposa sim foi feita da costela. Então o marido não tem um pedaço nela. Ela é quem tem um pedaço dele. Já pensou tu ficar faltando o marido desse pedaço? Se tu não valorizar o teu pedaço, eu vou te dizer, Deus não vai tirar ela de você. Deus vai tirar você dela. Porque não é ela que não está te valorizando. É você, marido, que não está valorizando ela. Não é você que completa ela, é ela que te completa. Vou repetir. Já pensou tu ficar faltando o teu pedaço? Então valoriza, viu? Recentemente teve um tal de um apóstolo aí que foi parar na cadeia, batendo na própria esposa. E o povo está lá na igreja, batendo palma, aplaudindo. Endemoniado, tem que estar preso para cadeia, que é para prender. Sem vergonha, mau caráter. Porque está no altar. E não precisa estar no altar para valorizar a esposa, tem que valorizar sim. A mulher é trabalhadeira, é guerreira, cuida de casa. Você vai dizer, pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Não sei, Deus me trouxe aqui para falar. Certamente muitas pessoas que me ouvem do outro lado tem muitos precisando ouvir isso. E vou mais além. Se você vir aqui em Jeremias, capítulo 8, versículo 10, por isso eu disse, para aqueles que não valorizam a esposa, Deus não vai tirar ela de você. Deus vai tirar você dela. Porque ela está te valorizando, você não está valorizando ela. Olha o que diz aqui em Jeremias. Eu queria que você ouvisse bem isso aqui. Muitos que me ouvem. Jeremias 8:10 diz assim: portanto darei suas mulheres a outros. Darei suas mulheres. Sabe o que Deus me trouxe aqui para dizer? Que tem alguns maridos, alguns me ouvindo do outro lado, que Deus não vai tirar ela da sua vida, vai tirar você da vida dela. Sabe por quê? Ela não é a única que você tem. Tem alguns me ouvindo que tem mais que uma. E Deus me trouxe aqui para lhe dizer, vai tirar você da vida dela, por você ser um mau caráter. Porque você não é você que completa ela, é ela que te completa. Então valoriza o que você tem. Algum marido pode ouvir dizer assim: ah, pastor, se eu perder a minha esposa, arrumo outra mulher no outro dia, um abacaxi. E se abacaxi for azeda, aí você está na roça, você está perdido. Porque abacaxi não vai te completar não, viu, irmão? Quem te completa é a mulher que Deus te deu. Porque foi feita da tua costela ou tirada da tua costela. Outra não vai te completar. O abacaxi pode ser azedo e te arrumar problemas muito piores do que o que você tem. Talvez você está contando com a aventura é algo perigoso. Então valorize o que você tem, viu? Se você está contando com outros abacaxi lá fora, como você acha, como você queira chamar, se for azedo, você vai sentir falta da que Deus te deu. Então valoriza. Olha o que diz: portanto darei suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. Tanto o profeta como o sacerdote usa de falsidade. A pessoa que é falso, a pessoa que é arrogante, a pessoa que não ouve, a pessoa que não quer cuidar, a pessoa que não valoriza. Como que Aitofel e Absalão não valorizavam Davi. Acabou Deus não tirando Davi deles, mas eles do caminho de Davi. Porque não era Davi que não valorizava, eles não valorizavam Davi. Então você que me ouve do outro lado, cuidado, valoriza, viu? Valoriza, porque senão Deus vai tirar o teu pedaço, vai tirar você dela. E depois você não vai chorar pelo leite derramado. Valoriza o que Deus te deu. Acabei de mostrar lá em Jeremias 8:10. Deus tira o campo, Deus tira tudo que alguém tem por não valorizar o que Deus faz. Então valorize.
Cuide. Não seja um Aitofel, não seja um Absalão, porque esses aqui na frente eram uma coisa, mas por detrás era fingido, por detrás era falso, por detrás era traiçoeiro, planejava contra Davi. Cuidado, não seja Absalão, não seja Aitofel. Valorize o que Deus te deu, valorize o que Deus tem feito, valorize antes que seja tarde demais. Lembra lá de Jeremias? Volta em Jeremias, não tirarei suas mulheres. Porque tem alguns maridos me ouvindo que não tem só uma. Tem alguns maridos me ouvindo que tem mais de uma, minha esposa nem sabe. Tem alguns, não estou falando todos, estou falando de alguns. Então cuidado, tá bom, queridos? Que você possa refletir nessa mensagem e entender que às vezes a decepção vem de quem está muito mais perto do que a gente imagina. A decepção muitas das vezes ela não está longe, ela está perto. Não vem de pessoas distantes, de pessoas que estão próximas. Então tome cuidado, vigie, esteja atento e não seja Absalão, não seja Aitofel, seja verdadeiro sempre. Guarde o seu coração acima de qualquer coisa. Esses aqui, estava por detrás tramando contra Davi, estava por detrás sendo traiçoeiro, sendo fingido, sendo falso, fingindo ser uma coisa que não era. Não valorizava o que Deus estava fazendo por eles. E assim tem muita gente me ouvindo. Não falo só com relação ao casamento, não, em vários outros aspectos. Tem muita gente que não valoriza o que Deus deu. Tem muita gente que não valoriza o que tem. Tem muita gente que não valoriza tudo aquilo que Deus tem confiado nas mãos do mesmo. Então valorize. Porque se Deus confiou nas suas mãos, você é a pessoa certa. Se você não cuidá-lo, depois pode te fazer falta lá na frente. Tá bom? Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Forte abraço. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.